Marcos capítulo 14, do verso 53 ao 65. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguia-o de longe, até ao interior do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se no fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuraram algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não acharam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns testificavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário, edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes do que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu, Deus bendito? E Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir o rosto e dar-lhe murros, e dizer-lhe: profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. Amém. Queridos, nós vamos falar hoje sobre o tema da mensagem é o julgamento, o injusto julgamento de um justo. Na última mensagem que preguei, nós falamos sobre o último ato de Jesus em favor dos seus discípulos, como mestre, como amigo, como companheiro. Ali, logo após a ceia, quando ele lava os pés dos discípulos. E aqui o texto nos diz que Jesus, após celebrar a ceia, após aquele momento de humildade, aquela lição de humildade que ele dá aos discípulos, ele sai e vai ao Getsêmani. Era uma noite de quinta-feira, poderíamos falar que já passava-se das 22 horas quando ele é preso. Porque se a ceia é à noite, ele sai, vai até o Getsêmani, e ele por 3 vezes, por 3 períodos ele ora, e após estes 3 períodos de oração, quando ele está falando com seus discípulos, ele é tomado de surpresa com a chegada de Judas. E junto com Judas diz que havia uma turba de pessoas. Havia ali soldados armados com espadas, e havia também pessoas que estavam com porretes de madeira. E eles se dirigem a Jesus, e Pedro e Judas na frente, ele vai até Jesus, e havia combinado com aquela turba que ele identificaria o condenado, o objeto que havia sido vendido, o criminoso ao qual já estava condenado pelo conceito dos sacerdotes. Então ele diz: eu identificarei-o com um beijo. E Judas se dirige a Jesus, aquele que havia recebido das mãos de Jesus um pedaço de pão e o copo de vinho, aquele que tinha os pés lavado por Jesus algumas horas antes, agora se dirige a Jesus e beija Jesus. E Jesus diz: com um beijo é que você trai o Filho do Homem. E Jesus, ele é preso. E existe ali alguns momentos que antecedem esta prisão, quando Jesus diz: vocês me tiveram todos os dias com vocês. Durante o dia eu estava no templo, na sinagoga, estava nas ruas, estava com o povo, e vocês não me prenderam. Mas vocês vieram agora, à noite, com espadas e com madeiras, como se viessem prender um malfeitor. Então Jesus, ele questiona aquelas pessoas que estavam ali para o prender, mas Jesus se entrega a eles, e o texto diz que eles levam Jesus para a casa de Caifás. E lá já estava reunido, Caifás era para a casa de Anás, que era o sogro de Caifás, que era o sacerdote
O sacerdote em exercício, né, que durante 18 anos, desde o ano 18 até o ano 36 depois de Cristo, ele é o sacerdote de Jerusalém. E naquele dia, Jesus é levado à casa do sogro dele. E ali já estavam reunidos os principais sacerdotes e os anciãos daquela cidade, para que eles então condenassem Jesus. Sacerdotes, anciãos e escribas. E é interessante, irmãos, que este texto, ele nos, junto com o texto de Mateus e João, ele nos dá os momentos que sucede este julgamento de Jesus. Nós estamos falando de um homem justo, de um homem reto, de um homem que não tinha nenhum crime, nenhuma acusação formal, agora estava sendo levado preso. Jesus não foi intimado a ir até aquele sinédrio, não foi convocado. Ele foi tomado como um condenado, como um criminoso e levado por um exército, por uma tropa de soldados e por uma multidão de pessoas enfurecidas que estavam com pedaços de madeiras em suas mãos para o atacar, se preciso fosse. Ele se entrega e vai e é conduzido à casa de Anás. Mas é interessante nós observarmos algumas coisas. Primeiro, a prisão foi feita à noite. Não podia ser feita à noite. Não havia um mandado de prisão. É por isso que foram à noite escondido para prender Jesus. Ali seria um julgamento impróprio e não poderia ser de forma nenhuma pela lei judaica um julgamento ser realizado à noite. Isso já era por volta das 23 horas da noite. Então era um horário impróprio. Os próprios sumos sacerdotes, ele faz as perguntas e ele interroga Jesus, que também isso era ilegal, ele não poderia dirigir as perguntas a Jesus. Não havia sequer duas testemunhas que apresentavam o mesmo crime que era necessário para que o julgado fosse condenado. Duas pessoas, pelo menos, tinham que apresentar a mesma denúncia de forma idêntica. Também não foi. O sinédrio não tinha poder de condenar alguém à morte. E eles queriam encontrar alguma coisa para condenar Jesus à morte. E a sentença foi proclamada no mesmo dia da prisão, à noite. E isto também era ilegal. Então nós estamos aqui olhando um julgamento completamente fora dos padrões legislativos ou forenses daquela época. É como nos dias de hoje. Um julgamento, ele se inicia com uma denúncia que a polícia tem que apurar para ver se os fatos são realmente provas. E se houver as provas, então se inicia o indiciamento. Se houver prova suficiente, então se indicia aquela pessoa que está sendo acusada, o suspeito. Então, se tudo isso proceder, o processo, então, ele vai para aquelas fases probatórias. Depois, as partes são ouvidas. E, por fim, o juiz, ele dá o veredito. Existem regras em todos os processos. Mas no processo de Jesus, no seu julgamento, não houve processos. O que houve foi a proposta de matá-lo, de encontrar o meio de condená-lo à morte. Mas Jesus vai. E então as pessoas que estavam ali, elas começam a testemunhar contra Jesus, elas começam a mentir contra Jesus. Spurgeon tem um sermão chamado A Crucificação, e ele diz que ali haviam pessoas que falavam abertamente, as pessoas testemunhavam contra Jesus de uma forma imoral, antiética, mentirosas. E chegaram alguém a falar, olha, ele disse que ia destruir o templo, derrubar o templo. E ele reconstruiria esse templo em 3 dias. Esse templo demorou anos para ser construído. E ele falou que em 3 dias ele construiu. Mas mesmo esta pessoa mentindo e atentando contra o templo, que era o símbolo da fé e da religião dos judeus, essa acusação não foi suficiente. E o sacerdote, ele se dirige a Jesus e diz, você não vai se defender destas acusações que estão fazendo contra você? E Jesus continuou calado. Em seguida, o sacerdote, ele diz para Jesus, ele pergunta para Jesus acerca dos discípulos de Jesus, dos seus seguidores.
Eles queriam conhecer e saber quem eram aqueles que seguiam a Jesus. E Jesus poderia falar: olha, os meus discípulos, um me vendeu aí para vocês por 30 moedas. Incentivou vocês a cometer um crime de pegar o dinheiro do templo e comprar uma pessoa. Fez isso. Jesus poderia acusar os seus discípulos, os seus seguidores, pelos seus erros, pelas suas falhas, na hora que estava para ser julgado em favor destas pessoas. E Jesus sabia e tinha conhecimento de todas as coisas. Ele poderia falar para aqueles homens: olha, meus seguidores, teve um que avançou contra um soldado de vocês e arrancou a orelha fora. E esse mesmo vai me negar durante 3 vezes enquanto eu estiver por aqui. Jesus poderia dar algum relatório sobre os seus, mas Jesus nunca delatou aqueles que o seguiam. Não de forma pejorativa, porque ele é o justo juiz. E aquele que está intercedendo por nós junto ao Pai. É por isso que nós podemos confiar, porque ele é fiel e verdadeiro. Jesus, ele não entrega aqueles que andavam com ele. Eles queriam saber quem eram. O sacerdote queria que Jesus apontasse para os seus discípulos, para que eles também fossem presos junto com Jesus. Mas Jesus, sob ameaça, ele não entrega aos seus discípulos. Ele não fala quem são os seus seguidores. Então eles queriam ter o conhecimento. Mas não parou aí, ele diz: nós queremos saber sobre as tuas doutrinas e os teus ensinos. É interessante que aqui eles não falaram para Jesus: você pregava no sábado. Eles atentaram contra Jesus por Jesus pregar no sábado. Mas aqui eles não acusam Jesus, porque Jesus havia feito milagres no sábado. Então eles não acusaram Jesus de um crime que eles, lá no passado, eles haviam atentado contra Jesus, por ter curado no sábado. Eles também não reclamaram quando Jesus chega no templo e expulsa aqueles sacerdotes que estavam tomando o dinheiro do povo, estava roubando o povo, e Jesus chega ali e chama ele de víboras e bate neles com chicote. Eles não acusaram Jesus deste crime. Eles não acusaram Jesus do crime de ter perdoado uma mulher adúltera, que foi pega no ato de adultério e jogada aos seus pés para ser condenada pela lei, para ser apedrejada até a morte. Quando Jesus diz: aquele que não tiver nenhum pecado pode atirar a pedra nela. Que comece. E do mais velho ao mais novo, todos se afastaram. Eles poderiam ter imputado este crime a Jesus. Eles poderiam ter imputado um crime a Jesus e ter conversado e pregado para uma samaritana assentada ali ao lado do poço de Jacó. Pelo fato de judeus não conversarem com samaritanos, eles poderiam apresentar contra Jesus algumas denúncias que eles entendiam serem errados. Mas ali diante do povo eles não podiam fazer isto abertamente. Então ele questiona Jesus: e quanto às suas doutrinas? E Jesus diz: quanto aos meus ensinos, olha, eu preguei no templo e nas sinagogas, lugares em que os judeus se reúnem. E eu preguei abertamente ao povo. Então vocês deveriam perguntar às pessoas que me ouviram, e elas então falariam acerca daquilo que eu as ensinei. E Jesus responde isso de uma forma mansa, porque Jesus poderia falar: se eu falar, vocês não vão acreditar. Mas pergunte às pessoas, aquelas que me ouviram. E quando Jesus diz isso, um soldado, ele dá um bufete que é com muita força. Os soldados usavam o que hoje se chama de soco inglês, que era uma armadura, uma parte de ferro em suas mãos, para que eles pudessem atacar o seu adversário. Então aquele soldado, ele defere um golpe muito grande no rosto de Jesus. Se Jesus era preso, estava sendo condenado, ele deveria estar com as mãos amarradas. Ele não teve como se defender desse ataque. E aquele soldado diz: é assim que você fala com o sacerdote? E Jesus diz: por que me atacais? Se eu falo mal, vocês poderiam me atacar, mas se eu falo bem, por que me atacam? Irmãos, vejam que até aqui Jesus está sendo julgado de forma completamente equivocada. Mas ele falou aos seus discípulos: é chegado a hora do Filho do Homem ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes, anciãos
e escribas, e ser julgado, e padecer até a morte. Mas tem um detalhe, Jesus diz, ninguém tem o poder de tirar a minha vida, porque eu a darei, e depois eu a tomarei de volta. Jesus diz, e ao terceiro dia ressuscitarei. Então, aqueles homens que estavam ali acusando Jesus, por mais que eles estavam incitados em fazer o mal, por mais que eles estavam desejosos de matar Jesus, eles estavam apenas realizando o plano perfeito de Deus. Jesus, ele não reclama, Jesus, ele não resmunga, e então, quando Jesus não resmunga, quando ele não retruca, quando ele não parte para um ataque, então o sacerdote se enfurece, já não tinha mais argumento para questionar Jesus, nada poderia condená-lo ali. Então ele diz, olha, tu diz que és o Cristo, o Filho do Deus bendito. É interessante que lá em Mateus capítulo 4, Jesus havia jejuado durante 40 dias, estava com fome, e Satanás aparece para ele e diz, se tu és o Filho de Deus, transforma esses pães em pedra. Jesus é questionado quanto à sua filiação, para resolver o seu problema, para saciar a sua fome em benefício próprio. Mas Jesus ali, ele não diz, ele não usa da sua palavra para falar para Satanás, eu sou o Filho de Deus. Não, ele diz apenas que não só de pão viverá o Filho do Homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, ele não usa de seu poder, da sua condição de ser filho de Deus para se beneficiar. E por 3 vezes o diabo o tenta, inquirindo que ele provasse ser o filho de Deus, em uma resposta que Satanás queria ouvir. Mas aqui o sacerdote diz, tu diz que é o Filho de Deus, tu diz que é o Cristo, o Filho do Deus bondoso, do Deus bendito, porque tudo o que ele queria era que Jesus falasse, eu sou o Filho de Deus, para ser condenado. E Jesus olha para aquele sacerdote, e Jesus olhava para aquele homem, e poderia falar, eu não sou, e estava tudo resolvido. Mas ele diz, eu o sou. Quando Jesus diz, eu sou, Jesus estava ali diante daqueles homens assinando a sua sentença, a sua condenação e a sua sentença de morte. Mas Jesus estava ali fazendo isso por amor de nós, por amor de mim, por amor de você. Quando Jesus diz, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Cristo, e você me verá sentado à direita de Deus, Jesus está falando, eu estou aqui sendo julgado por amor daqueles aos quais eu morrerei por eles. Eu estou aqui para fazer cumprir o plano redentor do Pai, e isto é só o começo. Jesus assume e diz abertamente a todas aquelas pessoas que estavam ali para condená-los, ele diz, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Cristo, e não apenas isso, mas ele diz, e vocês me verão assentado à direita do Pai, e vocês me verão descendo sobre as nuvens. Jesus está falando, eu que estou sendo julgado aqui, eu sou o que criei os céus e a terra, porque eu sou que apareceu a Moisés e diz, Moisés, eu sou o que sou. O Deus que apareceu a Moisés e falou, Moisés, escreve ao povo e diz que eu sou um Deus zeloso, que tirei este povo do Egito, um Deus que visito a terceira, a quarta, a quinta, a geração deste povo, um Deus que amo, mas um Deus que sou zeloso, um Deus que castigo e persigo aqueles que me desobedecem, mas um Deus que visito até 1000 gerações, em bondade e misericórdia com aqueles que ouvem e guardam os meus estatutos. Jesus diz, eu sou este Deus, é Deus no banco dos réus. Tem um livro do John Wall, escritor inglês, e ele escreve um livro, A Morte da Morte, na morte de Jesus. E ele descreve esse momento. Spurgeon também vai falar sobre o momento em que Jesus diz, eu sou. Irmão, Jesus está falando, Jesus está se colocando como Deus diante daqueles homens. Ele está falando, ele usa, porque ali estavam sacerdotes diante dele, escribas, estavam anciãos, homens que conheciam bem a palavra. Quando ele diz, eu sou, os escribas sabiam exatamente o que Jesus falou.
Mas isso não era suficiente para eles. Eu sou, e vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. Jesus não diz apenas que ele é Deus, mas diz: vocês me verão. Vocês verão quando eu estiver sentado à direita do Deus Pai. Então Jesus ali, ele se revela como o Senhor dos céus e da terra. Ele se revela como Deus Todo-Poderoso. Na hora de ser julgado pelos seus algozes, ele se revela e diz: eu tenho cuidado, porque vocês estão julgando o Deus Todo-Poderoso. Não sou apenas o Filho, mas sou aquele que estará sentado à destra. Eu não sou apenas aquele que estará sentado à destra, mas vocês me verão com as nuvens do céu. Irmãos, não era uma simples pessoa comum que estava ali no banco dos réus, mas era o Deus Todo-Poderoso. Mas eles, ouvindo isso, o sacerdote rasga suas vestes, rasga a sua roupa como um sinal de angústia, de revolta, de blasfêmia pela resposta de Jesus. Demonstrou alguém que estava irado. Olha, isto é uma blasfêmia, ele está falando que ele é o Filho de Deus. Isto é um insulto à santidade de Deus. Então ele rasga suas roupas e diz: nós não precisamos de mais nada, ninguém precisa testemunhar nada, porque ele agora se autocondenou falando que ele é o Filho de Deus. E aí todos gritam. Vejam bem, quando Jesus se revela como o Filho de Deus, quando ele diz: eu sou, e vocês me verão assentados com Deus Todo-Poderoso, aí todas as pessoas dizem: ele é digno de morte. Todos julgaram, réu de morte. Veja que Jesus se revelou como sendo o Deus poderoso, aquele que há de julgar os vivos e os mortos, aquele que estaria sentado à direita de Deus, aquele que voltaria no céu sobre as nuvens para julgar a todos os povos. E quando Jesus se revela como sendo este Deus, as pessoas dizem: ele é digno de morte, ele é réu de morte, deve ser condenado à morte. Irmãos, às vezes você não para pensar ou para avaliar o amor de Deus. Nós lemos bastante, a gente lê um livro do Heber Campos, que fala sobre a humilhação do Redentor. Sproul, MacArthur, muitos atores cristãos, teólogos, e descrevem o sofrimento de Jesus, descrevem desde a sua encarnação até a sua ressurreição, como sendo momentos de humilhação para o Deus Todo-Poderoso. Mas aqui Deus está se colocando em Cristo diante dos homens para ser julgado e condenado à morte. E as pessoas ao verem ele, os seus testemunhos, tudo que ele fez, as pessoas dizem: réu de morte. Condenam Jesus à morte, porque não reconhecem. Será que em algum momento das nossas vidas nós temos agido desta forma? Se comover com o julgamento de Jesus? Todos nós nos comovemos. Quando a gente começa a ler esse texto, dificilmente não vai descer lágrimas dos seus olhos, dificilmente você não vai parar um pouco a leitura, vai respirar, vai tomar uma água e depois você vai retomar a leitura, porque é um texto que nos comove. Mas qual tem sido a nossa reação no nosso dia a dia? Ele se entrega por nós. É o Deus, e ali Jesus, ele não se martiriza, ele não se vitimiza, ele diz: eu sou. E mesmo assim as pessoas decidem condená-los à morte. Veja que condenar à morte apenas os romanos poderiam fazer isso. Mas aí eles precisavam que Pilatos homologasse a decisão deles. Então eles mandam Jesus a Pilatos para ser julgado agora por um crime político. Primeiro ele é julgado por um crime religioso e agora deveria ser julgado por um crime político, e ele é levado a Pilatos. E Pilatos olha para Jesus, procura uma condenação em Jesus e não encontra. Herodes estava naqueles dias na cidade, eles já não se conversavam, mas aí ele fala: opa, isso aqui está também sob a jurisdição de Herodes. Manda Jesus a Herodes, Herodes olha e fala: não tem o que fazer com este homem, não tem crime neste homem. Devolve Jesus a Pilatos, e Pilatos olha, procura, aí conversa com Jesus. E diz que tem poder para soltar Jesus, para libertar Jesus. E Jesus diz: homem, em verdade te digo que nenhum poder você tem sobre mim, se não descer do céu, se não for delegado do céu.
Pilatos fica espantado e diz: o que é a verdade? Pilatos não consegue entender o que é a verdade, porque não poderia entender se o Espírito não revelasse. Então ele diz: tu és o rei dos judeus. Jesus diz: tu dizes. E então ele diz, ele devolve e fala assim: ó, vou devolver o rei de vocês, e vocês então decidam o que fazer com o rei de vocês. E o povo: crucifica, crucifica, crucifica. E Herodes e Pilatos queria agradar o povo. Então ele diz: eu tenho que soltar Barrabás, um dos criminosos. Então vou tentar salvar esse Jesus. Olha, tem aquele criminoso Barrabás, que é suicida, cometeu homicídio, que é um condenado perigoso. Tem ele e Jesus. Quem que vocês querem que eu solte? E as pessoas então dizem: solta Barrabás e mata o Nazareno. Jesus já havia sido condenado à morte lá na casa do sumo sacerdote. Agora de manhã, quando ele é levado a Pilatos, Jesus é condenado agora à cruz, à morte, mas uma morte de crucificação. Porque aquele que fosse condenado por Roma, os bandidos mais perigosos, eles eram mortos na cruz. Então eles preferiram que Jesus fosse trocado por Barrabás, que Jesus assumisse a condenação que estava sobre a vida, sobre a condenação de Barrabás. Então Jesus iria para a cruz e Barrabás seria solto. Irmãos, o nosso Salvador, o nosso Redentor, Jesus, ele foi condenado na casa do sacerdote, que deveria sentir misericórdia, que deveria ser justo, que deveria reconhecer quem era o Cristo. Mas também ele foi condenado no petróleo, ali diante de Pilatos, pelo povo. E Pilatos lava as mãos e entrega Jesus de volta para ser condenado pelo seu próprio povo, pelos judeus. Veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. O julgamento de Jesus é o que nós chamamos de o mais injusto de todos, o mais cruel de todos. Mas Jesus tinha a certeza, e ele veio para isso, para que através da sua morte nós tivéssemos a vida eterna. Para que através da sua condenação diante dos homens nós fôssemos justificados logo mais diante de Deus. Por causa da sua dor, da sua agonia, nós fôssemos justificados, dignos diante de Deus. A sua condenação nos torna agora desculpáveis diante de Deus. Nós que éramos culpados e não tínhamos como pagar a nossa dívida, agora nós somos desculpáveis diante de Deus. A sua condenação que o condenou com a sua morte nos tornou agora eternos, porque agora nós herdamos a vida eterna na morte de Jesus. A sua humilhação diante dos seus algozes revelam a sua natureza, o seu propósito e a sua missão de viver, ser julgado, condenado e morrer por nós. Irmãos, ele entregou a sua vida por nós, para que no julgamento final ele seja o nosso justo juiz e nos julgue com justiça. Porém, a sua vida é o exemplo para que nós sigamos os seus passos. A sua vida é o padrão de vida para que nós possamos viver de uma forma justa, santa e piedosa nesse mundo, para que quando nós formos colocados diante dele como justo juiz, ele tenha como parâmetro todos os seus ensinos, e assim ele possa nos julgar com justiça. Alguém pode falar, com misericórdia, com amor. Não, ele nos julgará com justiça. Amor e misericórdia ele nos deu para ela nos acompanhar todos os dias das nossas vidas, para que pudéssemos andar guiados por esse amor e por essa justiça, para que no final a sua justiça prevaleça sobre as nossas vidas. O Deus que foi julgado por homens e condenado à morte, logo mais ele voltará para nos julgar e nos conceder uma vida eterna. Aquele que foi condenado à morte nos julgará para nos conceder uma vida eterna. Esta vida só é possível por causa da sua morte. Olhando para o julgamento de Jesus, é dolorido, mas ele venceu a morte. Nós seremos julgados. Qual será o resultado do nosso julgamento? Qual é o resultado que você espera? O resultado da morte ou da vida?
se você está do lado daqueles que o julgaram, se você está vivendo a sua sombra, mas não reconhece que Ele é o Senhor absoluto e pleno da sua vida, então você está do lado daqueles que o condenaram. É melhor nós entendermos quem é Jesus. É melhor nós nos jogarmos aos seus pés. É melhor nós vivermos cada vez mais voltados para Ele e por meio dEle, para que quando Ele voltar para nos julgar, Ele nos encontre justos, justiçados, redimidos e por fim Ele nos julgue e fale: vinde benditos do meu Pai, entrai para as bordas do Cordeiro que está preparada desde a fundação dos séculos. Porque o contrário disso é dor, condenação e eterno sofrimento. Ele foi julgado pelos nossos pecados. Ele foi morto em nosso favor. Mas ele ressurgiu e ele disse àqueles homens: eu estarei sentado à direita do Pai, do Deus Todo-Poderoso, e vocês me verão vindo sobre as nuvens para julgar a todos. E ele virá, irmãos. Ele voltará e nos julgará de forma justa. O nosso Redentor, que foi condenado à morte, que foi tido como um réu, um assassino, um condenado à morte, nas mesmas condições de Barrabás, ele voltará como rei, justo, o supremo juiz da terra, e julgará a todas as nações. Que nós possamos viver de uma forma justa, em amor e em misericórdia, para que por fim nós possamos nos encontrar com a justiça de Deus por meio de Cristo. Amém.